Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Pedro Marinho em mais um Botafogo em Ação. Hoje nós vamos estar falando da vitória do Botafogo também. Nós vamos estar falando sobre todos os quesitos ali do campo, mas também vamos estar falando sobre a demissão do Martins. Então segue a vinheta aí. Muito bem pessoal, vamos por partes. Eu gosto sempre de elencar, começar ali, fazendo uma análise do campo do jogo. Então vamos estar falando sobre primeiro o goleiro. Primeiramente, a partida do Raul hoje foi do Raul ontem, né? Não hoje, mas a partida do Raul foi muito boa. Assim, eu acho que ainda é muito cedo para não se falar do Botafogo não ir ao mercado procurar mais um goleiro, mais uma opção de goleiro. Como a gente já tem falado por aqui, tanto o Léo Link quanto o Neto não está começando a ser mais experimentado. A partida dele ontem foi excepcional, foi uma partida excelente, ele salvou o time, para mim o melhor da partida. Eu acho que nem quando você vê assim os melhores momentos, estava revendo hoje, eles não ressaltam tão grande foi a partida do Raul. Então é muito bom destacar isso, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu não acredito que seja muito bom para o Botafogo confiar excepcionalmente no Raul agora. Tem que sim dar confiança, tem que sim dar rodagem, mas é só uma peça, não seria apropriado para o time, principalmente nesse período, que é um período que talvez seja um período de reconfiguração, né? Eu acho que isso vai entrar, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso quando entrar e abordar a demissão do Martin Anselmi. Falando especificamente do Raul, eu gosto muito, acho bom goleiro. Eu acho que o Botafogo tem que sim contar com a prata da casa. Talvez seja uma outra questão, né? Eu acho que talvez seja essa a mentalidade do Botafogo hoje, devido a alguns problemas. Essa semana teve a matéria do JP Fragoso, da Bloomberg, falando sobre o factoring, né? Talvez até tenha um vídeo mais tarde, futuramente, tentando explicar mais ou menos tudo isso, mas voltando e falando e talvez seja essa a ideia do Botafogo, de tentar manter uma prata da casa, tentar manter, não gastar muito dinheiro em relação a contratações nesse quesito. Falando ali da parte defensiva, eu achei a substituição, né, deixou o Bastos hoje, botou o Ferrarese. Não gostei tanto assim do Ferrarese, mas achei um bom jogo. O Barbosa também, seguro no total. O Barbosa e o Alex Telles fizeram um gol, né, um de pênalti. E eu acho que é interessante, né? E Danilo, nem preciso falar, Danilo eu acho assustadoramente um bom jogador. Vai ser uma preocupação depois futura, né, na janela de temporada. Vimos ali o Fogão Net hoje, ele publicou uma matéria sobre a possível ida do Palmeiras em cima do Danilo, né? Já tivemos também outras especulações acerca do Flamengo também ir em cima do Danilo no meio da temporada. E vamos ver como isso vai acontecer durante o decorrer da temporada. E o outro ponto que eu já estou batendo, já comecei a bater na tecla, em questão ao ataque, né? Os gols ontem foram de Alex Telles e Barbosa. O ataque do Botafogo, os atacantes não têm gerado gol, não têm gerado participações positivas no ataque, participações ofensivas boas. Então a principal, e uma questão que assim tem me incomodado, é que o Botafogo não tem ido ao mercado para buscar um atacante, né? A gente viu a questão da contratação do Júnior Santos, ainda é muito recente para poder falar alguma coisa sobre o desempenho, né? Até agora, com essa troca de treinador, é algo muito recente para a gente poder assim avaliar e dizer se foi boa ou não essa volta do Júnior Santos. Acho que a identificação também é algo muito positivo, né? Então assim, vamos esperar mais um pouquinho para ver, para decidir, para avaliar algo. Mas os atacantes não têm gerado gols, não têm gerado participações muito boas no ataque. E falando sobre a questão do Martin Anselmi, no último vídeo que eu gravei eu falei que eu não concordo com a demissão do Anselmi. Eu vejo sim que tem pontos para melhorar, tinha pontos, né, para melhorar, tinha pontos para ser criticado. Acho que sem dúvida isso aconteceu sim, mas assim, falando especificamente
do Botafogo, eu acho bom se a configuração mudar. O Botafogo venceu essa partida contra o Bragantino e conseguiu agora sair da zona de rebaixamento. Talvez, e é o que eu já tenho falado, a reconfiguração do Botafogo hoje, a visão do Botafogo hoje, seja em busca dos 45 pontos. Talvez seja esse o campeonato que o Botafogo tem que fazer, por causa de todo o extracampo que a gente está vivenciando. Acredito muito nisso, acredito muito mesmo nisso, que a mudança de perspectiva seja essa. Mas agora, com a demissão do Anselmi, que pensando por esse lado, eu acho até ok, a gente vai já para um outro ponto. Quem que o Botafogo deve contratar? Pô, não tem como, gente, não tem como contratar Fernando Diniz, por exemplo. É a loucura absurda se ele for anunciado, porque é um dos que estão aí no mercado para tal situação. Ou é um Jair Ventura, que eu acho uma boa, sim, é um cara que realmente a saída dele 18 foi um pouquinho conturbada e tal, tem essa certa dificuldade, mas no geral é o cara que vai entregar esse campeonato pro Botafogo, pensando em Copas e pensando nesses 45 pontos. Assim, ao meu ver, infelizmente, é o campeonato que o Botafogo tem que disputar. E mais isso ainda com o que eu falei, a questão do social, a questão do Textor, né? Muito complicado, a Textor muito difícil de se confiar. Mais uma vez, durante essa semana a gente está vendo, né, como foram essas tratativas com o Igor Jesus, como que esse negócio, essa transferência toda, e isso explica muito pelo que tem acontecido com o Botafogo, porque o Botafogo foi o time que de fato se prejudicou com toda essa situação. Então nós temos que avaliar isso também, e a temporada